programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação aqui na TV Capital. Está no ar o programa Saúde Total, você que já sabe, né? Todos os domingos, neste mesmo horário, às 5 horas da tarde, você acompanha os assuntos relacionados à saúde, também com reprise na quarta-feira, às 10 horas da noite. Hoje é dia 27, nós estamos no finalzinho do mês de abril. Você que acompanhou o programa Saúde Total nessas últimas 3 semanas, percebeu que nós tratamos muito sobre o tema do autismo. Afinal, nós estamos no mês de abril, então nós tratamos sobre o mês de conscientização sobre o espectro autista, que é o Abril Azul. Nós trouxemos aqui profissionais como fonoaudiologia, trouxemos também terapeuta ocupacional, psicólogo, mas nós não poderíamos também deixar de abordar um tema muito importante deste mês, que é o Abril Verde, uma campanha nacional a respeito da importância da segurança e da saúde no ambiente do trabalho. E desta vez a gente trouxe aqui um engenheiro para falar sobre esse assunto. Você que está acostumado sempre a ver médicos aqui, mas como eu e o Dr. Wesley sempre falamos, né? O Saúde Total tem a intenção, né? A nossa missão é falar sobre saúde na sua integralidade e neste Abril Verde, muito importante a gente falar sobre este assunto no ambiente do trabalho, sobre doenças ocupacionais, enfim, uma série de assuntos você acompanha a partir de agora. E antes de apresentar aqui o nosso convidado de hoje, deixa eu dar uma boa tarde aqui para o meu parceiro, Dr. Wesley Medeiros, como eu sempre digo, ele que é a autoridade quando o assunto é saúde. Boa tarde a vocês que estão aí no recanto aí dos seus lares, domingo à tarde, ouvindo sobre e vendo sobre saúde. Como o Bruno diz, saúde na sua totalidade. E aí vocês vão estranhar hoje um pouco, não vai, Bruno? Vai estranhar um pouco assim, médico, né? Médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, né? São os nossos convidados, mas daqui uns dias nós vamos trazer um advogado para tratar em maio aí da lei da saúde mental para os trabalhadores. E agora, hoje nós temos, né, o nome, meu xará, o Wesley Rafael, engenheiro de segurança do trabalho, está aqui do nosso lado, dando a graça da sua presença, trazendo informação de qualidade para vocês. Boa tarde, Wesley. Muito boa tarde, Dr. Wesley, muito boa tarde, Bruno. É um prazer estar aqui falando, tendo a oportunidade de falar um pouco sobre a segurança, especialmente no ambiente laboral. Para vocês que estão nos acompanhando, meu boa tarde. Muito obrigado. Para que você conheça um pouco mais, né, a gente sempre traz aqui o currículo aqui dos nossos convidados. O Wesley Rafael, seu xará, doutor Wesley, xará. Ele é formado em engenharia elétrica. É o convidado com o nome mais bonito que apareceu nesse programa até hoje, sabia? E um pouquinho diferente, né? Daqui a pouco vai passar, se não passou ainda nos caracteres, o Wesley com H um pouquinho diferente do seu. É diferente, a escrita é diferente. Exatamente. Ele é formado em engenharia elétrica com especialidade na área da engenharia de segurança do trabalho, com mais de 22 anos de atuação na área, prestando atendimento a grandes players como as indústrias do setor de mineração, também indústria farmacêutica e atualmente atuando na área de segurança do trabalho no segmento hospitalar, ou seja, cuidando dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, das pessoas que trabalham no ambiente hospitalar. Não é isso, doutor Wesley? Isso mesmo. Nós temos aí hoje o Rafael que vai tratar da segurança e hoje ele é engenheiro de segurança, né, de uma grande rede aqui da nossa região. Você cuida dos hospitais aí dessa rede. E eu gostaria de ouvir você, Rafael. Se apresente e fale um pouco do seu trabalho, né? Nós estamos num programa de saúde, mas tudo a ver com saúde que você hoje, né, exerce essa função de segurança no trabalho na área hospitalar. Justamente, doutor, a segurança do trabalho, ela vai além da questão de obra civil, de operação de máquinas, ela é cuidar de pessoas, de uma forma geral, né? Nós observamos a necessidade de evoluir as nossas NRs e, não obstante, agora já a partir do dia 26 de maio desse ano, a NR1, que trata do Programa de Gerenciamento de Risco das Empresas, já vai tratar também sobre os riscos psicossociais, né? Observamos que o ambiente laboral
vai além do risco de você se machucar fisicamente, né, escorregar, cair, como normalmente nós tratamos os acidentes. Na área hospitalar, o risco biológico, o acidente biológico, também o acidente químico, não? Então, observar também que o estresse, como esse profissional tem estado no seu ambiente laboral, foi uma necessidade a ser observada e ser agora tratada na nossa NR1 a partir de 26 de maio de 2025. A NR, doutor, só um minutinho, para quem não sabe, a norma... Isso, a são nomenclatura as normas, NR, isso, né? são as normas regulamentadoras, que tratam todo o ambiente laboral. Nós temos diversas NRs para cada atividade específica. Vou te dar um exemplo aqui, Bruno. A NR35, que trata do trabalho em altura. Todo profissional que trabalha em altura tem que estar atento à NR35. Veja bem, se você considerar o segundo degrau de uma escada, já há um risco ali presente. Você já deve estar treinado a operar aquela situação, certo? NR33, que trata de trabalho em ambiente confinado, certo? Então, nós temos várias NRs que vão regulamentando a atividade do profissional no ambiente laboral. Rafael, e no ambiente hospitalar, quais seriam as principais NRs, quais seriam as principais ações para que nós possamos aí ter uma segurança do trabalhador e, consequentemente, do paciente, né? Você hoje que está no ambiente hospitalar, né, lá no Hospital América, né, lá da Rede AP Vida, você tem essa vivência hoje. E passa para o nosso telespectador aí, quais são as principais ações da segurança do trabalho? Fala o seu dia a dia. Sem dúvida, doutor. O ambiente de trabalho no sistema hospitalar, ele é bastante delicado. Nós temos a presença do risco biológico, do risco químico e não podemos também deixar de lado o risco desse trabalhador no seu trajeto, indo e voltando para a sua atividade laboral diária, certo? Já dentro da unidade, o que chamamos de risco típico é realmente uma queda. Veja bem, nós temos situações de acidentes ocasionados pelo uso de celular, que está tão inserido no nosso dia a dia, o celular, e você está caminhando e mexendo no celular, você pode sofrer uma queda. E é um acidente típico, pode acontecer na unidade. Mas o que nos preocupa com mais ênfase é o acidente biológico. O risco biológico ele é presente no ambiente hospitalar e a gente está sempre promovendo ações para mitigar esse risco. São campanhas de prevenção, abordagens aos profissionais quanto à utilização dos EPIs, que são fornecidos pela rede, certo? Seminários, palestras, treinamentos, são formas da gente levar a mensagem da segurança, porque a segurança não é a execução de uma tarefa em si, é uma cultura que deve ser implementada dentro do ambiente laboral, seja em qualquer empresa, não só no ambiente hospitalar, mas de uma forma geral. A cultura da segurança tem que ser o carro-chefe para que uma atividade seja feita de forma saudável, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Muito importante isso, né, que você falou, Wesley, porque não é só aquela questão de se o trabalhador está usando os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, certo? Mas quem estuda um pouco sobre questão de cultura empresarial sabe da importância de ter essa cultura da segurança dentro da empresa, não é isso? Sem dúvida, Bruno, sem dúvida. O empregador, ele tem o seu compromisso não só civil, mas social. Ora, todo mundo quer que o seu colaborador, todo empregador quer que o seu colaborador retorne para casa bem, certo? Você recebe o seu colaborador na sua empresa e você espera que ele retorne para o seio da sua família bem. Então, ele, além de ter essa responsabilidade social, civil, que vai ser o cumprimento das NRs, oferecer um ambiente de trabalho que seja saudável, oferecer os EPIs e EPCs para esse colaborador, certo?
esse colaborador também tem que dar a sua contrapartida. Afinal de contas, é a vida dele, né? Ele tem que utilizar esses EPIs, ele tem que botar em prática aquele treinamento que ele recebeu, certo? E a gente ter, como se diz, ter um bom acordo entre as partes, não é verdade? Rafael, nós temos aí visto um aumento no número de acidentes, né, do trabalho. Que se deve a isso? É falta de cultura, é falta de treinamento, é falta de profissionais capacitados? Depois nós vamos falar da questão da formação do profissional de segurança. Mas o que você acha que está tendo esses aumentos? E quais são os acidentes mais comuns lá na sua área de atuação? Perfeito, doutor. Veja bem, o Abril Verde ele traz essa ideia da conscientização da importância quanto à saúde e segurança no ambiente laboral, certo? A gente observa que ao longo do tempo foi se melhorando e aumentando a conscientização das pessoas, né? Não só por parte do empregador, quanto do profissional também que está laborando, certo? Fato é que os órgãos reguladores, eles têm fiscalizado mais, eles têm acompanhado isso mais de perto, todavia nós também temos reportado mais os acidentes. Veja você que o acidente anteriormente acontecia e ele não era relatado, não era informado. Hoje as empresas têm o compromisso de informar esses acidentes. Isso para quê? Para que ocorra revisões em normas, ofereçam subsídios para os órgãos reguladores para que a gente melhore essa condição. Com relação ao ambiente onde os riscos são mais iminentes, sem sombra de dúvida, construção civil, as empresas que trabalham com transporte, movimentação de cargas, as indústrias também oferecem um potencial de risco ao prejuízo físico do colaborador muito grande. Já no ambiente hospitalar, o risco biológico ele ainda se sobressai. É o principal, né? Wesley, por isso que inclusive quem trabalha, né, com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos tem uma aposentadoria mais cedo, né, a aposentadoria especial, exatamente por conta dessa exposição, é isso? Positivo, Bruno, é isso mesmo. É um tema que ele é sempre discutido porque a NR15 ele traz algumas tabelas e informações que informam a qual grau de insalubridade estaria exposto esse profissional, certo? Nós podemos ir aí de 20 a 30, 40% com direito a perceber a remuneração o profissional. O que o ambiente hospitalar, falando especificamente do ambiente hospitalar, faz? O ambiente hospitalar, ele busca mitigar os riscos a que esse colaborador esteja exposto, certo? Como? Além de oferecer todo o treinamento, EPIs, EPCs, fazer campanhas, palestras, também seccionar um pouco essa atividade desse profissional para que ele não esteja inserido full time ali, naquela atividade que tenha um risco iminente, certo? Então isso vai mitigando, mas de fato isso é preconizado na CLT, certo? Então ele pode perceber de 20 a 40% de insalubridade conforme o grau que ele esteja exposto na sua atividade, especialmente na área hospitalar, que a gente sabe que o risco ali é um pouco mais acentuado com relação ao risco biológico. Tá, então você que nos assiste, que trabalha com exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, a importância, né, de usar o EPI, os EPCs, que são os equipamentos de proteção. O EPI é o individual, né, Wesley? Positivo, o EPC é o coletivo. Positivo. Certo? O EPI são equipamentos de proteção individual, para que a gente tenha isso bem intrínseco, basicamente é aquilo que a gente usa no nosso corpo. É um calçado de segurança, é um capacete, uma luva, um capote, uma máscara. Já os EPCs é aquele que vai proteger todo um coletivo. Cones sinalizando uma determinada área,
uma fita zebrada. Esses se enquadram como EPC, são os equipamentos de proteção coletiva. Então você que tem essa situação, que trabalha hoje numa indústria, né, saiba da importância disso e saiba que você também tem a possibilidade de se aposentar mais cedo, né? Tem que ter lá o PPP, que é o perfil profissiográfico profissional, toda essa questão, você tem que ficar atento. E você tem curiosidade para saber por que o mês de abril foi escolhido para essa temática, o Abril Verde? Fique aí, não saia daqui da nossa programação, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco você fica sabendo, viu? Cuidar da sua saúde é nossa missão. Desde 2023, o Instituto Acerte transforma vidas com um atendimento humanizado e excelência. Nossa equipe de especialistas renomados oferece serviços em cardiologia, reumatologia, psicologia e muito mais. Além disso, levamos informação de qualidade e consultoria para o setor público e privado. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. O programa Saúde Total está de volta aqui na TV Capital e hoje falando sobre o Abril Verde, que é uma campanha nacional de conscientização sobre a importância da segurança e também da saúde no trabalho. Hoje recebendo aqui o engenheiro, que é engenheiro de segurança do trabalho, Wesley Rafael, que está aqui conversando com a gente. E antes do intervalo, eu deixei no ar aí uma pergunta, né, Wesley? Por que da escolha do mês de abril? Veja só, Bruno. O mês de abril ele foi escolhido porque a Organização Internacional do Trabalho determinou que no dia 28 de abril fosse um dia para se lembrar das vítimas de acidente de trabalho e também aqueles que por algum motivo sofreram algum prejuízo físico advindo de uma doença ocupacional. Dia 28, então amanhã. Isso aí. Olha só. Amanhã. Coincidentemente, amanhã. Amanhã. Rafael, nós temos aí hoje uma situação que você começou a abordar, que é a questão da segurança da saúde mental, né, dos funcionários, né? Então, cada vez mais a gente percebe, que você falou também muito de cultura, né? Então, quando a gente tem uma cultura forte de segurança, nós temos resultados melhores, né, menos acidente e, consequentemente, um resultado melhor para o trabalhador. Você acha que, como está o Brasil hoje? Hoje você é formado em engenharia de segurança, né? Nós também sempre falamos que é um programa de saúde, mas nós trazemos vários profissionais e também falamos da questão de educação, né? Então aquele jovem que está lá fazendo engenharia, lá nas áreas básicas da engenharia, que ele poderia querer entrar aí nessa área de segurança de trabalho, da nossa parte hospitalar, várias outras áreas da segurança do trabalho. Contem um pouco como é a formação, como o Brasil está nessa área de segurança, se está tendo bons resultados, como que está essa situação, Rafael? Doutor, a segurança do trabalho, ela é bastante ampla e diversa, certo? Porque ela atua em vários segmentos, tá? É necessário, sim, que os órgãos reguladores acompanhem de perto e veja se isso está sendo cumprido. Veja bem, a legislação, ela muda de estado para estado. Nós mesmos, na nossa rede, hoje nós temos unidades que nós temos bombeiros civis, que fortalece a segurança do trabalho de uma forma geral naquela unidade, certo? Mas em outros estados já não tem essa exigência. Então cabe ao empregador ver se eu extrapolo aquilo que está em uma exigência legal e fortaleço essa segurança com outros profissionais que vão substancialmente fortalecer o ambiente laboral no que diz sentido à segurança, certo? Ou não, né? Todavia a gente sabe que isso envolve gastos, são pessoas. A mensagem que eu deixo para esse profissional que está vindo para a segurança do trabalho é que faça com amor, faça com paixão. Isso por quê, doutor? Nós falando aqui ainda sobre os riscos psicossociais. Cada vez mais é percebível o estresse no ambiente de trabalho.
seja por acúmulo de tarefas, seja por questões sociais, enfim. Fato é que isso não tem como você fechar os olhos, está acontecendo. E esse profissional que vier para essa área tem que ter esse espírito de acolhimento, de entender, de conversar com seus colaboradores, com a sua equipe e com todos os profissionais que estão imersos naquele ambiente laboral e que vai precisar, claro e notório, do apoio dele nesse sentido. Certo. Nós estamos trabalhando aqui com a temática da prevenção, do mês, né, do Abril Verde. Sabemos que a prevenção é o melhor. Mas, Rafael, quando acontece o acidente, né? Cite um exemplo aí de um acidente, como se proceder no pós-acidente? O que esse trabalhador tem que fazer? Cita alguns exemplos aí que as pessoas, às vezes, por exemplo, você falou da questão do risco biológico. Quais são os... Me contaminei. O que eu faço agora? O que eu preciso fazer? A gente tem uma realidade no hospital, a gente trabalha no hospital, a gente sabe muito bem disso. Às vezes as pessoas se contaminam e não querem dar seguimento, né? Isso é uma realidade nossa. O que você deixa aí para os ouvintes nossos em relação ao segmento após acontecer? Nós estamos trabalhando com toda a temática para não deixar acontecer. Mas se acontecer, qual seriam os procedimentos? Doutor, muito pertinente esse questionamento. Eu acho que é fantástico poder falar um pouco sobre isso, porque eu, como profissional da área, eu me preocupo muito com o risco de um colaborador sofrer um acidente biológico. Veja bem, se um colaborador, se um profissional da área da saúde, especificamente dizendo, sofrer um acidente biológico, a busca pelo tratamento deve ser imediata. Não podemos negligenciar de forma alguma esse acidente. Envolvemos aí os acidentes biológicos mais comuns. Furar o dedo com uma agulha, uma projeção de líquido nos olhos, seja sangue, seja algum fluido corporal, enfim. Lavar os olhos, se furou, lavar as mãos, se machucou dentro do ambiente hospitalar, lavar aquela região, informar imediatamente o seu coordenador e buscar o atendimento médico. Passando pelo atendimento médico nos centros de referência, esse colaborador ele vai ser medicado ou não conforme orientação do médico. É feito coleta de material, é feito exame nesse material para ver o grau de severidade, se há necessidade de seguir com um tratamento profilático ou não, certo? Mas certo é que tem que se procurar imediatamente o atendimento médico e, posterior a isso, não deixar de abrir a CAT. A CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Esse documento tão importante que subsidia os órgãos regulamentadores para que a gente tenha um número assertivo da quantidade de acidentes. Doutor, veja bem, em 2023, nós temos o último número do Ministério do Trabalho, foram quase 500 mil acidentes de trabalho no Brasil. Um número muito alto. Muito exuberante. Né? Cerca de 2.800 em morte fatal. Nossa. Então, negligenciar a segurança do trabalho é extremamente perigoso, não só para o empregador, mas para o colaborador. E a gente não pode, de forma alguma, fechar os olhos para isso. Wesley, você trouxe esses dados e é importante também a gente falar sobre a CIPAT, né, que acho que algumas empresas elas já são obrigadas, né, a promover. Você que não sabe, a CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Isso tem em várias empresas, indústrias principalmente. Gostaria que você falasse sobre a importância dessa semana, né, desse CIPAT para os colaboradores, para principalmente fomentar ainda mais essa cultura da segurança. Sem sombra de dúvida, Bruno. As empresas que tenham aí mais de 20 colaboradores têm já que, por lei, ter a sua CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA ela é instalada a partir de uma organização dentro do grupo, feita uma eleição, tem os seus indicados por parte do empregador, tem os eleitos por parte dos colaboradores, formado essa CIPA. Essa comissão ela já vai estar apoiando a segurança do trabalho dentro da organização, certo? De que forma? Ela informa os problemas que tem na unidade, correções que devem ser feitas, situações
perigosas ou com risco iminente, para que sejam tratadas a tempo. E a CIPAT é um momento reservado para você dar ênfase em todo esse tratamento, certo? Então as empresas normalmente, ali no segundo semestre, promovem as suas CIPATs, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. E nela é resgatado toda essa necessidade de falar sobre a segurança do trabalho. Rafael, você colocou um número aí, foi um número muito elevado, né? 2.800 mortes não é brincadeira, né? Então, assim, quais são as principais causas dessas mortes? Quais são os principais acidentes que levam à morte hoje em torno da segurança do trabalho? Doutor, os acidentes que são fatais, eles são mais observáveis na construção civil, em operação de máquinas e equipamentos, movimentação de cargas, certo? E a grande causa que se observa quando se investiga os acidentes é o negligenciamento às normas regulamentadoras, certo? É sempre aquela coisa, só vou subir um pouquinho nessa escada. Veja bem, você sobe até o meio de uma escada, você já vai estar levando uma queda de aproximadamente 2 metros, certo? Se você considerar a altura de um profissional e o peso dele com impacto, né, você vai ter uma força muito grande exercida sobre o corpo dele. Se esse profissional vier a bater a cabeça no solo, né, muito provavelmente, se não for fatal, vai ter uma sequela grave, certo? Então, a falta de utilização de EPIs, o sempre rapidinho, o sempre é só mais isso aqui, é um grande ofensor e que fatalmente pode levar o profissional à morte. Jornadas muito longas também? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Jornadas exaustivas, né, vai trazer uma condição que vai afetar, sobretudo, a parte física desse colaborador, né? Então, estar em uma rotina de jornada estendida, às vezes até por dias, realmente é um fator que é bastante ofensivo à segurança desse profissional. E aí nós temos aí profissionais da saúde, nós temos profissionais da segurança pública, motoristas de caminhão. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E não só essas jornadas que conhecidamente laboram em uma escala 12/36, normalmente são escalas dessa forma, né? O profissional trabalha 12 horas e folga 36. Qual o grande risco que eu, particularmente, aí já é uma opinião particular minha, Bruno, vejo esse profissional adentrar em outro ambiente laboral depois daquele que ele saiu. Então ele estende, às vezes, 24 horas com pouco mais de 12 horas de descanso entre uma jornada e outra, né? Então isso é bastante preocupante para nós da segurança do trabalho, é um tema que nós estamos sempre de olho. Wesley, queria agradecer aqui a sua participação, falar sobre este assunto muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras, colaboradores e colaboradoras das empresas. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos no finalzinho do mês de abril, né? Já acabando, o Abril Verde. Obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, Bruno. É uma satisfação estar aqui com você, com o Dr. Wesley, falando um pouquinho sobre a segurança. Aproveito para deixar uma mensagem. Cultura da segurança, gente, tem que vir do coração. Temos que entender que quem está do nosso lado é um pai de família, é uma mãe de família e que deve retornar para sua casa com plenitude. Muito obrigado, viu? Dr. Wesley, mais uma vez, vamos lá, né? Saúde total na capital, levando informação de qualidade. Segurança do trabalho é saúde. Abraço a todos, fiquem com Deus. O programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar, Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar.